Artigo 17-C. A sentença proferida nos processos a que se refere esta lei deverá, além de observar o disposto no artigo 489 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil, inciso 4, considerar para a aplicação das sanções de forma isolada ou cumulativa: a linha B, a natureza, a gravidade e o impacto da infração cometida; a linha C, a extensão do dano causado; a linha D, o proveito patrimonial obtido pelo agente; a linha E, as circunstâncias agravantes ou atenuantes; a linha F, a atuação do agente em minorar os prejuízos e as consequências advindas de sua conduta omissiva ou comissiva; a linha G, os antecedentes do agente. Inciso 5. Considerar na aplicação das sanções a dosimetria das sanções relativas ao mesmo fato já aplicadas ao agente. Inciso 6. Considerar na fixação das penas relativamente ao terceiro, quando for o caso, a sua atuação específica não admitida, a sua responsabilização por ações ou omissões para as quais não tiver concorrido ou das quais não tiver obtido vantagens patrimoniais indevidas. Inciso 7. Indicar na apuração da ofensa, a princípios, critérios objetivos que justifiquem a imposição da sanção. Parágrafo 1º. A ilegalidade sem a presença de dolo que a qualifique não configura ato de improbidade. Parágrafo 2º. Na hipótese de litisconsórcio passivo, a condenação ocorrerá no limite da participação e dos benefícios diretos, vedada qualquer solidariedade. Parágrafo 3º. Não haverá remessa necessária nas sentenças de que trata esta lei. Artigo 17-D. A ação por improbidade administrativa é repressiva de caráter sancionatório, destinada à aplicação de sanções de caráter pessoal previstas nesta lei, e não constitui ação civil, vedado seu ajuizamento para o controle de legalidade de políticas públicas e para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Parágrafo único. Ressalvado o disposto nesta lei, o controle de legalidade de políticas públicas e a responsabilidade de agentes públicos, inclusive políticos, entes públicos e governamentais, por danos ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, a qualquer outro interesse difuso ou coletivo, à ordem econômica, à ordem urbanística, à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos e ao patrimônio público e social, submetem-se aos termos da Lei número 7.347, de 24 de julho de 1985. Artigo 18. A sentença que julgar procedente a ação fundada nos artigos 9º e 10º desta lei condenará ao ressarcimento dos danos e à perda ou à reversão dos bens e valores ilicitamente adquiridos, conforme o caso, em favor da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito. Parágrafo 1º. Se houver necessidade de liquidação do dano, a pessoa jurídica prejudicada procederá a essa determinação e ao ulterior procedimento para cumprimento da sentença referente ao ressarcimento do patrimônio público ou à perda ou à reversão dos bens. Parágrafo 2º. Caso a pessoa jurídica prejudicada não adote as providências a que se refere o parágrafo 1º deste artigo, no prazo de 6 meses, contado do trânsito em julgado da sentença de procedência da ação, caberá ao Ministério Público proceder à respectiva liquidação do dano e ao cumprimento da sentença referente ao ressarcimento do patrimônio público ou à perda ou à reversão dos bens, sem prejuízo de eventual responsabilização pela omissão verificada. Parágrafo 3º. Para fins de apuração do valor do ressarcimento, deverão ser descontados os serviços efetivamente prestados.